quase 33 minutinhos. Atenção aos meus amigos aqui, olha. Tem mudança do INSS na hora de pedir o benefício por auxílio doença, né? Aquele benefício por incapacidade temporária. A partir de agora, o pedido será feito online. E aí a gente tem um outro detalhe que nós vamos esclarecer melhor, porque não tem a necessidade de agendar a perícia médica. São alterações recentes e para nos explicar melhor, eu estou recebendo aqui hoje a advogada em Direito Previdenciário, Priscila Souza. Priscila, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Mais um dia aqui para a gente conversar sobre um assunto tão legal e tão importante, né? Exatamente. Para a gente trazer aí para a população essa informação. Uhum. De acordo, né? Essa alteração já tem acontecido desde a pandemia. O INSS, no período da pandemia, teve que ficar com as portas fechadas. Foi. E para não prejudicar o trabalhador, eles fizeram algumas perícias online. O que era isso? O trabalhador apresentava o laudo, esse laudo ele era analisado lá automaticamente e o benefício por incapacidade, que hoje a gente tem uma nova nomenclatura por causa da reforma da Previdência, que é o auxílio por incapacidade temporária, esse benefício ele era concedido automaticamente. Isso, na época, para evitar que as pessoas passassem necessidade, né, financeira, porque, em regra, aqueles trabalhadores que são empregados, os 15 primeiros dias desse benefício de afastamento, ele é pago pela empresa a partir do 16º, que é por conta do INSS. Então, para essas pessoas não ficarem prejudicadas, teve essa possibilidade aí dos benefícios online. Agora, em 2023, foi bem recente, agora dia 20 de julho, uma nova portaria do INSS, regulamentando novamente a possibilidade, porque a fila do INSS, Mônica, está gigantesca. Muita gente aguardando resposta. Então, para evitar mais uma vez prejudicar o trabalhador, o INSS trouxe mais essa opção. Lembrando que as principais alterações desse atendimento online foram 3, que eu vou trazer aqui só as principais. Tá bom. Primeiro, antes eram 90 dias de afastamento, com essa nova alteração passou a ser 180 dias. Outro ponto importante também, antes o auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho, ele não poderia ser requerido por meio online. Agora ele já pode ser requerido. E outro ponto também que muita gente fica com dúvida, a questão do laudo médico que é apresentado na hora desse requerimento. Ele precisa constar algumas informações para que esse benefício seja concedido. Então vamos lá, o profissional que vai emitir, no caso o médico, precisa ter CRM, o nome completo do médico, o CID, que é o Código Internacional da Doença, o período de recuperação e o período certinho de afastamento. Tem que anexar documentos pessoais, o laudo, e aí o benefício vai ser concedido automaticamente. Automaticamente, então a pessoa não precisa esperar mais. A pessoa não vai precisar passar por uma perícia médica. Por quê? Como a fila é muito grande e não tem perito suficiente para fazer essas perícias, o benefício ficava ali parado. Então, como vai ter o laudo, os servidores do INSS eles estão ganhando um valor extra para analisar esses benefícios, ou seja, vai analisar mais rapidamente, porque eles vão ganhar um bônus e não precisa ir até uma agência presencial para fazer essa perícia. E quais são os canais que a pessoa tem justamente para poder enviar esses documentos a tempo, né, para poder conseguir esse benefício? Então, Mônica, é pela plataforma do Meu INSS que a pessoa vai fazer o login e a senha. Vai pesquisar lá, benefício por incapacidade temporária, vai anexar, é bem autoexplicativo. Também tem possibilidade de fazer pelo telefone, que é pelo 135. Só que aí, nesse caso, a pessoa vai precisar ir na agência levar o laudo para ser digitalizado. Ah, entendi. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa conseguiu e não sarou, né? Ela vai ter que prorrogar. Como é que isso vai ser feito? A gente já tem uma Isso. Uma aí, norma? o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar pedir a prorrogação. A prorrogação vai ser também por meio desse aplicativo lá do Meu INSS, com a mesma documentação. Se por acaso o INSS entender a necessidade da pessoa ir até uma agência, essa pessoa será notificada para
fazer a perícia presencial em caso de prorrogação. Isso vai agilizar demais, né, Priscila? Com Porque certeza, a fila, com certeza. para vocês terem uma ideia, ela está quase 2 milhões de pessoas, essa espera, Sim, né? E isso vai sim. complicando a vida. E outra coisa, a pessoa fica ali no limbo previdenciário, porque a empresa fala, olha, eu não tenho responsabilidade para poder pagar, e o INSS fala, eu também não tenho, eu não tenho que pagar porque eu não tenho como fazer aí a sua perícia porque não tem gente suficiente. E a pessoa fica passando necessidade. Então, é uma saída aí muito legal, muito interessante para todo cidadão que depende aí da Previdência Social. E aí vem uma perguntinha. Bom, eu não contribuo. Quanto tempo que eu tenho que ter contribuído justamente para ter direito a este auxílio caso um imprevisto aconteça? Então, Mônica, existe no INSS, todo benefício ele precisa de carência. O que é carência? É um tempo mínimo de contribuição. No caso do auxílio por incapacidade temporária, seria 12 meses. Algumas doenças isentam carência, por exemplo, câncer, AVC e entre outras doenças. Então a pessoa foi lá, pagou a primeira contribuição. Aí descobriu que está com câncer. Certo. Essa pessoa tem a possibilidade de conseguir. Lembrando que o auxílio por incapacidade temporária, ele só é concedido para aquelas pessoas que têm contribuição ou que estejam no período de graça, que é um período que o INSS dá para o trabalhador para ele solicitar o benefício sem estar pagando. Caso de desemprego, esses detalhes. Esse tipo de situação, né? Isso. Mudanças esclarecidas aqui, muito bem esclarecidas pela doutora Priscila Souza, né? Ela que é advogada aí na área do direito previdenciário. Agradecendo sempre, não demore para voltar. Com certeza não, eu tô te chamando aqui, pessoal, para a live de amanhã para a gente responder as dúvidas sobre o tema. Menina, olha só, então amanhã a gente tem uma live com a doutora Priscila Souza lá no @Manhã Total. Ah, não tá me seguindo, né? Então vai lá, viu? Siga o @Manhã Total e amanhã vai ser às 11? Às 9h30? Eu vou verificar qual é a equipe, mas a gente coloca no seu Instagram, no meu também. Isso mesmo, a gente te avisa então, viu? Com a live com a doutora Priscila Souza amanhã, não perca, tá bom? Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço.